É possível pedir a revisão da vida toda direto no INSS? O INSS ele vai dar essa revisão caso você peça ela direto na agência? Ele vai conceder a revisão? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Se é possível pedir a revisão da vida toda direto no INSS. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho e comente a sua dúvida a respeito da revisão da vida toda. Então, vamos lá? O que é a revisão da vida toda? Imagine a seguinte situação. Você começou a trabalhar em 1970. Começou contribuindo com pouquíssimos salários, afinal, você estava começando a sua vida de trabalho. Depois de alguns anos que você foi se profissionalizando, trabalhando arduamente, você teve aumento nas suas contribuições. Passou a recolher em cima de 2, 3, 4, 5, 10 salários, enfim, salários bons para a época. Até que, por alguma coisa, você passa a recolher com menos, depois de alguns 20 anos de trabalho. Você passa a recolher em cima de um salário mínimo, às vezes 2, às vezes 3, enfim, vivendo uma vida um pouco irregular nas suas contribuições. Até que, em 2015, quando você completa os requisitos para a aposentadoria, você vai dar entrada no seu benefício, sua aposentadoria é concedida, e você olha na sua carta de concessão que o que você pagou antes de julho de 1994, nada foi considerado na sua aposentadoria. Como se aqueles salários bons dos tempos que você trabalhou arduamente sequer tivessem sido considerados no cálculo do seu benefício. E é isso que a revisão da vida toda visa corrigir. Ela visa resolver, no caso de quem melhorar na hora de calcular, considerar os salários anteriores a julho de 1994. Entenda, no caso quando melhorar, a revisão da vida toda é uma revisão de exceção. Não é todo mundo que tem direito. Isso porque, em alguns casos, desconsiderar os salários anteriores a julho de 1994 melhorou o benefício. Mas em alguns casos de exceção, isso não melhorou. Jogou a aposentadoria lá para baixo. Então a revisão da vida toda é exatamente para resolver esses casos de exceção, quando a aposentadoria for favorável, incluindo os salários anteriores a julho de 1994. Mas tem um porém. A revisão da vida toda é uma revisão que existe prazo para entrar. Então não basta você ter tido salários desconsiderados. Você tem que ter se aposentado antes de 13 de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência, e ter recebido o seu primeiro pagamento lá no banco há menos de 10 anos, o primeiro pagamento do seu benefício. Então imagine a seguinte situação. Você deu entrada na sua aposentadoria em 2010, que foi quando você pediu efetivamente para o INSS. Só que por algum motivo, a sua aposentadoria demorou para ser concedida. Seja porque o INSS demorou, ou ele negou e você precisou ir judicial, enfim. Por qualquer motivo, a sua aposentadoria demorou para ser concedida. Sendo que você só foi receber o seu primeiro pagamento lá no banco em abril de 2014, no nosso exemplo. Nesse caso, em que pese na sua carta de concessão está constando que você se aposentou em 2010, é importante você verificar a data que você recebeu o seu primeiro pagamento. Porque nesse exemplo que eu te disse, o prazo de 10 anos para entrar com a revisão só vai vencer em 2024. Entendeu meu exemplo? Então, um outro caso você tenha se aposentado em 2010, mas efetivamente você recebeu o seu primeiro pagamento em 2010, o seu prazo para entrar com a revisão da vida toda venceu em 2020. Entendeu aqui? Pronto. Então, a revisão de exceção. Na data que eu gravo esse vídeo, em novembro de 2023, então pense pelo seguinte: quem se aposentou em 2012 não tem direito a pedir a revisão da vida toda mais. Porque o prazo para pedir a revisão é de 10 anos a contar do recebimento do primeiro benefício. Então, o prazo dessa pessoa venceu em 2022. Então, quem se aposentou, por exemplo, em novembro de 2013 e recebeu o primeiro pagamento em novembro de 2013, o prazo para entrar com a revisão da vida toda vai vencer em dezembro de 2023, ou seja, no mês que vem. Entende que cada mês que passa, uma quantidade de aposentados e pensionistas perde o direito de entrar com a revisão da vida toda? Então, é sobre isso que você tem que ficar atento. Agora, indo direto ao assunto desse vídeo. Se você pode pedir a revisão da vida toda direto no INSS. Antes disso, o perigo da revisão da vida toda, que é o que o INSS não vai te avisar, são os cálculos. A revisão da vida toda, como eu te disse, é uma revisão de exceção. Não é todo mundo que tem direito a essa revisão. Ou seja, antes de pedir ela, você tem que fazer o cálculo
ter noção se a aposentadoria vai subir, para quanto vai subir e quais são os valores dos retroativos. Isso o INSS não faz. Ou seja, esse é um dos perigos de você pedir a revisão da vida toda direto no INSS, porque você pede sem saber que tem direito. E o maior perigo ainda é quando você pede a revisão da vida toda sem saber se tem direito, você dá uma margem para o INSS revisar toda a sua concessão. Então, se por algum motivo, pense o seguinte, em algum período ali que o INSS está achando meio obscuro, que ele quer que você apresente alguma documentação, ele vai pedir essa documentação caso ele encontre algum erro na sua concessão, mesmo que o seu pedido tenha sido específico para a revisão da vida toda direto na agência do INSS. Ao pedir sem saber que tem direito direto no INSS, você dá margens para ele revisar toda a sua aposentadoria. Tá, meu caso não é esse. Eu sei que eu tenho direito, afinal, aposentei com salário mínimo, contribuí em cima de 10 salários. Sei que eu tenho direito. Se eu entrar direto no INSS, eu sei que eu tenho direito, sei que eu vou ganhar. Mesmo assim, vale a pena? Não. A revisão da vida toda é uma revisão que o INSS não aceita de maneira nenhuma administrativa, em que pese a decisão do STF dando ganho de causa aos aposentados, o INSS brigou muito para não dar essa revisão. Ele não quer pagar a revisão da vida toda. Então entenda, pedir direto no INSS pode fazer perder tempo, atrasar o aumento na sua aposentadoria e pior, você dá margens para o INSS, como eu te disse, revisar toda a sua concessão. Então o primeiro passo, se você quer entrar com a revisão da vida toda, é procurar um advogado especialista em direito previdenciário que entenda sobre cálculos. Assim, ele vai conseguir verificar se você tem direito à revisão da vida toda, vai te falar para quanto a sua aposentadoria pode subir e quais os valores dos retroativos. Então, o INSS não aceita essa revisão direto na agência. Tem que ser com processo judicial e com um advogado que realize cálculos. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E qualquer dúvida, como eu te disse, pode deixar aqui nos comentários. Tchau, tchau!